Ela me salvou tantas e tantas vezes. No episódio de hoje, nosso terceiro episódio, eu vou compartilhar a história da relação que eu tive com a minha avó materna, minha avó Teresa. Oi, eu sou a Ana Streit, sou mãe, psicóloga, mestre em psicologia e saúde e apaixonada por entender como as nossas memórias desenham a vida que a gente leva e as relações que a gente tem. Esse podcast é um espaço de conversa, de conexões e histórias de pessoas de verdade, como eu e você. A história de hoje é uma das mais especiais da minha vida, a história da relação que eu tive com a minha avó materna. Eu já contei no primeiro episódio de uma situação que eu vivi com a minha mãe e de uma ruptura na relação que a gente teve depois de um trauma na vida dela e como que eu acabei lidando com isso, como reverberou para mim e como isso fez com que a minha criança percebesse que a minha mãe tinha morrido. Aquela mãe que eu tinha com toda aquela referência que eu tinha de mãe se desfez muito rápido em função desse trauma que deixou minha mãe muito doente na época, com uma depressão profunda. Isso acabou acelerando um processo de uma hiperresponsabilidade minha, que naquele momento eu acabei amadurecendo mais do que precisaria ou precisaria pela situação, né? Mas mais do que seria o esperado para uma menina daquela idade. Então eu abracei muitas coisas, eu acabei me colocando num lugar às vezes até de cuidadora da minha mãe. E diante disso a pergunta que fica é: quem é que estava ali por mim? Quem me olhava? Quem era o adulto de referência da minha história, da minha vida? E quem estava ali me salvando tantas e tantas vezes, às vezes espontaneamente, outras vezes por pedido de socorro que eu fazia, né? Indo correndo até ela, até a casa dela, era minha avó. Então a minha avó, ela tem uma história de vida muito marcante, muito difícil. A minha avó, ela tem uma origem muito pobre mesmo, e ela se casou. E na história do casamento dela também é uma história marcada assim por muitas perdas. Então a minha avó, ela teve 5 filhos. Desses 5 filhos, os 2 primeiros ela perdeu. Um deles ela perdeu na barriga. Ela trabalhava na roça, eram pessoas muito humildes. E ela recebeu um coice de um terneirinho, se eu não me engano, algum animal assim da roça, e fez com que ela tivesse esse aborto. O outro filho dela, ela perdeu com meses, era um bebezinho, por meningite naquela época, né? Meningite era uma doença fatal, sem tratamento, sem todo esse cuidado de saúde pública que a gente tem hoje, né? E depois ela teve então 3 filhos, a minha mãe, a primogênita, depois a minha tia e o meu tio, que são meus genros também. E quando eles eram crianças muito pequenas, a minha mãe tinha, se não me engano, 8 para 9 anos, minha tia tinha 7 e meu tio 6, mais ou menos essas idades. O meu avô faleceu, ele faleceu num choque elétrico na véspera de Natal, então a minha avó se viu sozinha com seus 3 filhos, com uma rede de apoio muito precária, basicamente criou eles sozinha. Ela era costureira, ela tinha habilidades de costureira, então ela acabou dando conta ali das finanças da casa e de tudo. Então ela teve nessa história de vida muito sofrida e uma pessoa assim que tinha muita resiliência. Ela nunca foi uma pessoa amarga, ela nunca foi uma pessoa de jogar isso na cara das pessoas, bem pelo contrário, ela dava muito valor aos pequenos momentos, aos centavos. Isso ela me ensinou muito, né? Diferente da minha avó, que teve filho cedo, até uma questão de geração, né? A minha mãe me teve com 30 anos, então era uma mãe até mais velha para a época em que as pessoas tinham filho ali, com seus 20 e poucos anos, né? E eu já tinha uma relação com a minha avó muito próxima. A minha mãe e a minha avó sempre tiveram uma relação muito próxima. Minha mãe sempre morou, primeiro, nos meus primeiros anos de vida, minha mãe morava na casa da minha avó. Minha mãe e meu pai moravam com a minha avó. E a minha bisavó também morava junto, né? Então minha avó sempre teve essa referência, sempre foi essa referência de casa e de porto seguro mesmo, não só pra mim, mas pra minha mãe, pra os meus tios, pra mais pessoas, assim. E depois, quando a minha mãe se casou com meu pai, eu tinha uns 4, 5 anos mais ou menos, quando eles conseguiram ter a casa deles. Então, por um bom tempo, a gente ficou morando com a minha avó. Então, eu já tinha esse vínculo, ela já era uma pessoa muito próxima, muito envolvida na minha criação. E
Quando minha mãe teve esse trauma, quando a gente viveu em família esse trauma, né, essas dificuldades que reverberaram não só para mim, mas para minha família, para todo mundo, a referência para mim de segurança, de estabilidade era minha avó. Então, eu lembro de muitas vezes, assim, tomar café da manhã na casa dela, almoçar com ela, mesmo que meus pais estavam lá fazendo o almoço, o café da manhã deles, ou enfim, eu sempre tinha esse lugar de segurança, de conforto, de colo, de previsibilidade com a minha avó. Eu lembro que ela ganhava 2 salários mínimos, um era do salário mesmo dela de aposentada, né? E o outro era um salário de pensão do meu avô por morte. E é muito marcante até hoje para mim pensar que a minha avó, mesmo nessas condições, ela vivia com um salário, outro salário todinho ela colocava no banco, guardava. Então ela era uma pessoa assim com bastante segurança, ela era uma pessoa que se precavia muito em função, né, dessa história de vida. E a minha avó foi essa pessoa que sempre esteve ali por mim, sempre me via, sempre estava atenta ao que eu precisava e acabou sendo essa figura de referência para mim, de cuidado, de esteio, né? O quanto que isso faz a diferença para uma base segura até emocionalmente na nossa vida, né? Na minha vida. Então na minha vida acabou que a minha referência de cuidado e de segurança sempre foi a minha avó, para quem eu precisava, quem eu corria, quem eu contava era ela. Era um vínculo seguro realmente na minha vida. E a minha avó também foi o primeiro luto que eu tive. A minha avó acabou tendo alguns problemas de saúde, ela faleceu com 77 anos, em função de um AVC hemorrágico. Eu pude acompanhar muito esses últimos meses dela, assim, o último mês de vida dela, ela passou na UTI de um hospital. Eu fiquei muito envolvida, eu lembro que a gente foi se vinculando cada vez mais conforme eu fui ficando adulta. E ela tinha plena confiança em mim e eu nela, então a gente foi fazendo essa aliança cada vez mais significativa, né? Eu lembro que quando ela faleceu, eu que tinha acesso à conta de banco, né, a dela, senhas de tudo, era eu que tinha. Eu era muito como uma filha, ela me chamava mesmo de filha, ela falava que eu era a filha mais nova dela. E essa relação, assim, de plena confiança e de amor mesmo foi que perdurou e perdura além da morte, né? Para além de ela não estar mais aqui fisicamente, ela é uma referência para mim na minha maternidade. Então, muitas vezes, quando eu me pego perdida, quando eu me pego sem saber como lidar com alguma situação, sem saber que decisão tomar ou alguma coisa assim, eu sempre paro e penso o que a minha avó me falaria ou como ela lidaria com essa situação, porque ela era uma pessoa muito leve no sentido de desprendida de algumas questões mais banais ou mais supérfluas, mais fúteis. Eu até, hoje em dia, eu gosto de brincar, assim, que quando eu tenho algum problema mais bobo, eu gosto de chamar de problema de patricinha. Pra dar um contexto, assim, um exemplo de problema de patricinha é não saber que calçado usar. Esses dias eu tive a festa de 1 aninho do meu filho, aí eu queria escolher um sapato que ficasse elegante, ficasse bonito, e um lado meu queria escolher um salto, eu queria escolher uma sandália linda de salto, enfim, leve, e o outro lado meu queria escolher uma bota baixa, pesada, que não ia ficar tão bonito o look assim. E esse é o típico problema de patricinha, é o tipo de problema que a gente precisa dar a dimensão real dele, que não é um problema para tirar o nosso sono, né? Então é um problema de patricinha. E todas as vezes que eu tenho esse tipo de dúvida, esse tipo de situação ali, muito pequena, eu gosto de dar esse rótulo para me lembrar que se eu tô tendo problema de patricinha, é porque a minha vida tá muito boa, se eu tô tendo esse tipo de problema. E eu lembro que quando a minha avó passou pelo mês dela de UTI, uma das coisas que mais me marcou foi o contraste. Eu tinha um problema de patricinha antes dela ir pra UTI, que era eu e o meu marido, a gente não sabia muitas vezes o que ia almoçar. Então a gente ficava num dilema, o que a gente vai almoçar hoje? A gente vai sair para almoçar? A gente vai fazer comida? Se a gente vai sair para almoçar, a gente vai sair onde? Sabe, esse tipo de problema, entre aspas, que é decidir o que comer, quando comer, se quer comer uma coisa mais gostosa ou mais saudável, ou enfim. Esse é o típico problema de patricinha. E quando a minha avó estava na UTI, eu lembro que o horário de visita era bem o horário do meio-dia. Então eu tinha que sair, eu dirigia 1 hora basicamente para chegar no hospital, daí tinha 15 minutos lá de visita, mas os médicos passavam as orientações,
como ela tava, tudo aquilo, né? E depois mais 1 hora pra voltar pra casa. Então tinha dias que eu nem almoçava, né? Ou eu parava às vezes na minha tia, a gente almoçava juntas. Mas a questão é que pouco importava o que eu ia comer, ou se eu ia ter almoço, ou né, diante daquela situação, o almoço era muito irrelevante. Eu comia porque tinha que comer, comia o que, enfim, que dava naquele momento. E poder ter essa dimensão, né, do privilégio que é a gente ter problemas pequenos, problemas de patricinha, é uma dimensão que é importante a gente poder colocar assim mais palpável, né, porque senão a gente fica sofrendo por coisas que elas não tenham um peso, um significado naquele momento, mas a gente se tira a autorresponsabilidade de poder avaliar a dimensão daquilo dali. E isso sem invalidar de forma alguma os sofrimentos, né? A gente não tem culpa do que a gente está sofrendo, a gente pode fazer. A forma que a gente reage, a gente escolhe olhar, claro que mudam, mas às vezes as coisas nos pegam e aí a gente vai sofrer por uma unha quebrada mesmo, e faz parte. A gente também precisa e merece compaixão, né, da gente mesmo e dos outros diante daquilo que a gente está lidando naquele momento, mas poder ter essa dimensão, poder tentar ter esse olhar de helicóptero é algo que me ajuda muito e que de certa forma eu aprendi com a minha avó, porque pela história de vida dela, muitas coisas ela acabava me ajudando a dar essa dimensão, e ela conseguia fazer de uma forma humana, sem me invalidar, sem fazer com que eu me sentisse culpada por ter aquele sofrimento, sem dar um grau de julgamento para aquilo, mas me ajudava a ter essa dimensão de que às vezes a gente tem bons problemas e às vezes a gente tem problemas bem mais sérios, mais graves, mais duros. E ter essa consciência do tamanho do nosso problema também nos ajuda a até poder lidar com ele de uma forma diferente. E fazer isso me ajuda a ver o quão privilegiada eu sou, o quanto que as situações da minha vida hoje me beneficiam, apesar das dificuldades ali do dia a dia que eu possa ter e das vezes que eu mesma me vejo gerando problemas onde não tem, né? E muitas vezes isso aí é questão de memórias minhas que vêm, de gatilhos que vêm, de coisas que eu preciso ir aprendendo a lidar com compaixão e sem me culpar por isso, mas entendendo que às vezes eu mesma me tiro de enxergar o quão bonita a minha vida é e quanto que isso é uma habilidade assim constante da gente poder dar valor por pouco, da gente poder ter essa dimensão de mais gratidão genuína sobre a nossa vida, não uma gratidão como uma obrigação ou como um juízo de valor, mas uma gratidão genuína que tem a ver com resiliência e tem a ver com a gente saber apreciar as coisas ordinárias. Para complementar tudo isso, eu trouxe aqui palavras do Manuel de Barros. A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Chegando ao final desse episódio de hoje, eu desejo que tu encontre muito valor e ouro nas insignificâncias da vida. É como diz aquela frase, as coisas pequenas não são tão pequenas assim. Se esse episódio tiver te feito refletir de alguma forma, conta pra mim, conta aqui nos comentários, deixa eu saber. Se tu quiser compartilhar comigo alguma história tua, é só mandar pro e-mail que tá aqui na descrição desse episódio, independente da plataforma que tu estiver assistindo ou ouvindo. Muito obrigada pela tua companhia aqui. Eu queria muito, muito, muito que a minha avó estivesse aqui para conhecer o meu filho e para cuidar de mim também, né? Nesse momento em que eu fui mãe e que precisei de tantas coisas ao mesmo tempo e tive tantas aprendizagens novas, eu tenho certeza que ela seria uma bisa incrível. Mas a lembrança dela e as memórias que eu tenho com ela e os significados que eu dou para a relação que eu tive com ela e para o vínculo que eu ainda tenho com ela, me fazem ser uma mãe melhor, me fazem ser uma pessoa também mais humana e melhor. E eu tenho certeza que a minha avó
onde quer que ela esteja e nas minhas memórias, ela é um lembrete de que eu também me preciso. E esse é um lembrete que eu quero deixar para ti. Tu também se precisa, independente das tuas relações serem relações frutíferas e de vínculo seguro ou relações mais difíceis que tu esteja aí lutando para construir, para viver relações saudáveis na tua vida. Você também se precisa. No final das contas, a gente tá aí pra gente mesmo, é o que faz toda a diferença.